Bom dia. Bom dia, gente amiga e querida do canal Paz e Bem, da TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem, programa Paz e Bem de número 231. Hoje é quinta-feira, 11 de julho de 2019. Então, se você não está inscrita ainda no canal Paz e Bem, junte-se à nossa comunidade. Vamos ampliando essa comunidade que projeta uma ideia, um desejo, um caminho de uma espiritualidade. Um minuto só, desculpa. Perdão. Que projeta, portanto, um caminho de uma espiritualidade plural e de paz. Estamos chegando já quase com 19 mil inscritos, né? Vamos lá, queremos chegar ainda nos próximos 2 meses, um mês, 2 meses, a 20 mil inscritos. E com isso a gente vai adquirindo outra possibilidade, inclusive, de disseminação da nossa programação por essa rede, o YouTube. Outra questão que eu trago para você é, se você tiver condição, tiver possibilidade, torne-se um assinante, uma assinante solidária do canal Paz e Bem, para que a gente possa ir desenvolvendo o canal, criar novos projetos, novas atividades. E para isso você pode ouvir na página do canal Paz e Bem no YouTube. Lá em cima tem um símbolozinho do Catarse, como se fosse uma minhoquinha colorida. Ou na descrição desse vídeo tem o link para a inscrição, ou ir no nosso site bem bonito, eu sempre digo, um site bem bonito, que é o pazebem.org. Lá tem também os links para assinatura, tá bom? Aviso, vou tirar uma semana de descanso do 247 e também parcialmente aqui do Paz e Bem. Estou precisando dar uma descansada. Não são férias propriamente ditas, mas uma semana a partir desta sexta-feira, e aí passo a semana que vem inteira sem trabalhar e volto na outra segunda. Então, o que muda aqui no Paz e Bem? A gente tem a programação normal do Paz e Bem da manhã, né? O programa Paz e Bem acontece normalmente todas as manhãs, o Caminhos do Espiritismo, tá normal. O que não vai ter? Não vai ter o Retalhos da Nossa História, com o Pedro Lima Vasconcelos, não vai ter o Faustino Teixeira Paz e Bem, nem o monge Marcelo Barros, nem outras entrevistas que eu estava articulando para o período vespertino. Então, o Paz e Bem vespertino dá uma pausa de uma semana, e a gente retoma na outra semana, tá bom? Então, hoje eu trouxe um tema, é um tema que me ocupa todo o tempo, mas que foi fortemente inspirado pelo Faustino Teixeira. As interlocuções que a gente faz aqui no Paz e Bem são muito, muito inspiradoras para mim, muito inspiradoras, porque elas vão me evocando momentos da minha trajetória, vão trazendo questões que me parece que são muito relevantes para a nossa jornada, e nesse sentido o Faustino tem sido muito precioso. A gente tem tido, como Faustino Teixeira, na verdade, um grande curso de espiritualidade aqui no Paz e Bem. O Pedro nos traz a história do povo brasileiro, inspirados pelo Lula, então ele evoca outro tipo de meditação. O monge Marcelo Barros, o reverendo Eduardo Henrique, a Carla Pavão, cada uma das pessoas que trazem sua contribuição vão evocando ligações e tudo, mas com o Faustino tem uma identidade muito particular, porque é a nossa identidade com a mística, a ideia da vida contemplativa, esse mergulho nos místicos e místicas ao longo da história. A gente tem muita identidade e estamos construindo, olha, sem nunca termos nos visto, sem nunca termos nos dado as mãos, abraçado fisicamente, a gente está se fazendo grandes amigos. Eu tenho uma enorme admiração pela trajetória do Faustino, né, que percorre esse caminho da mística, né, mística que atravessa e ultrapassa os limites de qualquer religião institucional. Então, hoje, eu queria, inspirado por uma sequência de programas do Faustino, o último, que foi Thomas Merton e o Canto das Coisas, ele foi lançado ao vivo nesta segunda-feira,
aqui no canal Paz e Bem, e será retransmitido nesta terça-feira, opa, tô falando bobagem, ele foi lançado originalmente nesta quarta-feira, dia 10, aqui no Paz e Bem, ao vivo, às 5 horas da tarde, tá aí, tá disponível no canal Paz e Bem, e será relançado nesta quinta-feira, dia 11, agora de manhã, na Pós-TV 247. Thomas Merton e o Canto das Coisas. Foi um encontro realmente maravilhoso, me mexeu demais comigo e me trouxe muitas evocações, né? E a partir dessa conversa com o Faustino, fiquei um pouco meditando sobre nossa conversa de hoje, né? E acho que nossa conversa de hoje está bem adequado para a gente se voltar, abrir um espaço para a gente contemplar juntos, juntas, a grande questão do paradoxo. O paradoxo da vida. O Faustino usou uma expressão maravilhosa do Thomas Merton, né, que a gente caminha no ventre do paradoxo da vida, né? E quais são esses paradoxos, né? Como mergulhar nesse paradoxo? Então, o grande desafio da vida de espiritualidade é ampliar a zona de silêncio para que a gente experimente, cada uma de nós, juntos e juntas, as possibilidades da caminhada em paradoxo. Qual é a tríplice dimensão de espiritualidade que o Faustino nos trouxe a partir do Thomas Merton, mas me parece que é algo que é comum a todos os místicos e místicas? Há uma tríplice dimensão da espiritualidade que nos desafia, cada uma de nós, estar presente ao tempo presente. Duríssimo, difícil demais, grande desafio. Mergulhar em si mesmo, interiorização. Mergulhar no mundo, exteriorização. E o que o caminho dos místicos e místicas nos mostra, Thomas Merton mostra isso, foi um grande místico do século XX, nos indica isso com grande agudeza, é que não se faz um desses caminhos sem fazer os outros. A gente só consegue estar presente do presente se a gente está povoado pelo nosso mundo interior, pela interiorização, e se a gente está radicalmente aberta ao mundo exterior, disponíveis à exteriorização. Esse é o paradoxo, então, da vida espiritual. Só se está presente ao presente, sem que a gente se aferre às nostalgias e traumas do passado e à expectativa febril de tudo que está por vir, né, do futuro, quem faz a jornada da interiorização mais profunda para abrir-se à exteriorização mais radical do encontro com todos os outros e outras que habitam o universo. As plantas, os animais, as estrelas, os homens, as mulheres, Deus. Para usar uma expressão pós-moderna, é o combo da espiritualidade, né? Presente ao presente, interiorização mais profunda, exteriorização, abertura mais ampla possível. E este é é uma teia, é uma rede, é um ventre, é habitar o ventre dessa rede de paradoxos. Porque se você quer estar presente, precisa enraizar. Para você enraizar, você precisa voar. E se você quer voar, você precisa estar enraizado. É preciso que nos enraizemos em nós mesmos. Cada um precisa enraizar em si, em sua vida, em sua trajetória, em sua biografia, em sua cultura, em sua história pessoal, que por sua vez está mergulhada na história do seu povo, do povo ao qual pertence. E é então na densidade desse mergulho interior, que a gente vai se abrir ao denso mundo exterior, e aí será possível fazermos presente ao presente. É muito difícil, não é fácil isso, porque a gente está constantemente ou nostálgico,
ou remoendo os traumas do passado, ou vivendo, de fato, uma expectativa febril em relação ao futuro. É ansiedade, né? A gente vive hoje, especialmente aqui no Ocidente, a civilização da ansiedade. Não é um tema novo, é um tema... Opa! É uma bicicleta, eu tô achando que tá passando aqui atrás, e meu cachorrinho aqui já acordou. Esta jornada é a jornada de todos os místicos. Esta jornada, né, atravessando o paradoxo da presença ao presente, do mergulho na mais profunda interiorização, da mais radical abertura ao exterior, é uma jornada que todos os místicos fizeram e fazem. Do Merton a Teresa d'Ávila, do Dalai Lama ao Gandhi, do São João da Cruz à mãe menininha do Gantoás. Ela é universal. Ela é o caminho que todos e todas que desejam contemplar-se, contemplar o mundo, contemplar a história, fazer-se presente ao presente, tem que fazer. E ele é um saber ancestral, está inscrito, esta ideia está inscrita em toda a história humana. Essa ideia de que é preciso mergulhar no mais profundo interior para abrir-se ao exterior, está inscrito, pertence ao conhecimento ancestral, que é patrimônio universal de toda a humanidade. Ainda antes de pensar essas jornadas de espiritualidade, né, dessas pessoas todas que eu mencionei, ainda antes de pensar na jornada de Cristo, na jornada de Buda, nós vamos encontrar este conhecimento, esta ideia, está escrita lá desde 500 anos antes da Era Comum, está escrita no pátio do templo de Apolo em Delfos. É uma expressão conhecida, muito conhecida, e que, de certa maneira, ela encaminhou esta jornada mística, esta jornada de espiritualidade. Em grego, é mais ou menos assim. Gnotis Selton. Mas a gente conheceu ela mais popularmente, se é que é possível dizer popularmente, mas ela é mais conhecida pela sua tradução latina, que é o Nosce te ipsum. Conhece-te a ti mesmo. Pois é, está escrito lá no pátio do templo de Apolo em Delfos, na Grécia. Conhece-te a ti mesmo. Quer saber mais? Esta mesma inscrição, ou uma pequena variação, está inscrita no antigo templo de Luxor, no Egito Antigo. Mais exatamente no templo interior. É o templo de Luxor. Ele tinha... As ruínas deles ainda têm o templo exterior e o templo interior. Lá no templo interior está esta inscrição. Homem, conhece-te a ti mesmo. Assim conhecerá os deuses. Para realizar essa jornada de interiorização que nos possibilita, então, a mais radical abertura ao exterior, assentados no tempo presente, há um trabalho que precisamos realizar. Silêncio. É preciso silenciar, é preciso observar, escutar, abrir espaço ao vazio para que nos reconectemos a nós mesmos. É muito difícil atualmente, mas é preciso diariamente abandonar as conversas, as redes, a agitação, a ansiedade desta civilização da ansiedade. Precisamos nos distanciar do burburinho do mercado e encontrar o silêncio. Esse é o exercício da vida contemplativa. E não ache que a vida contemplativa é para monges e monjas que vivem em eremitérios, como Thomas Merton viveu, ou que vivem em mosteiros, como eu vivi por um período curto da minha vida. O desafio da vida contemplativa está colocado para cada uma de nós na nossa vida cotidiana, tal como ela acontece. Uma vida contemplativa é um convite feito a cada uma de nós. Mas para isso é preciso abrir espaço de mosteiro, é preciso abrir espaço de silêncio, é abrir espaço de desconexão com tudo aquilo que no final
ao fim e ao cabo, nos torna não sujeitos, mas objetos. Isso aqui é interessante, a gente fica, né, a gente passa, eu também, passo o dia inteiro aqui, na rede, vendo as informações, vendo as notícias, conversando com as pessoas, postando, lendo os posts de outros, e aí, em determinado momento, acontece algo doido, maluco, mas verdadeiro. Quem é o sujeito? Quem é o objeto nesta relação aqui? Em determinado momento, a gente começa a se objetificar. Nós somos objeto, e o sujeito é este aqui. Nós nos tornamos objeto, deixamos de ser sujeitos nesse processo frenético de ligação 24 horas por dia com tudo, com todos, essa ansiedade, esse desejo de saber, de conhecer. Calma. Vamos construir nosso mosteiro. Vamos fazer esse exercício da vida contemplativa. Minha experiência pessoal no mosteiro é que em determinado momento no mosteiro, e foi raro, não durou muito. Hoje é uma luta cotidiana para mim. Deixarmos de nos dominar pela torrente dos pensamentos. Sim, porque faz parte da agitação da vida, faz parte dessa não interiorização, faz parte desse desconhecimento de nós mesmos, a gente ser dominado pelos nossos pensamentos. Há uma torrente de pensamentos que nos povoa o dia inteiro. Nós passamos o dia inteiro pensando, sem ter ideia do que nós estamos pensando. Os pensamentos nos dominam. Eles nos ocupam. E vem um pensamento atrás do outro. E esse pensamento nos toma. E esse pensamento, evidentemente, está muito conectado com as nossas ansiedades, com as nossas angústias, com as redes sociais, com esse frenesi. Quando a gente para, quando a gente silencia, quando encontramos um espaço de silêncio, a gente começa a examinar os nossos pensamentos. Essa é a vida, esse é um exercício da vida contemplativa. Por que é que eu pensei isso? De onde veio este pensamento? Qual a origem dele? Em que outras situações este pensamento me veio à cabeça? Não é fácil. Não é fácil, mas é este o convite que os místicos e místicas nos fazem, para que nos tornemos, cada um de nós, místicos e místicas também. E por que a gente silencia ao final de cada encontro? Eu vou dizer uma coisa para vocês. O mais importante desse nosso encontro cotidiano não é essa conversa fiada toda que eu falo. É o final, é o silêncio. O ponto culminante deste encontro é o silenciar. São poucos momentos, 1 minuto, menos de 1 minuto às vezes. Na verdade, é um convite para que alarguemos esse silêncio interior na vida de cada um de nós. Vocês vão aproveitar essa semana, imagina. Eu acabo aqui o Paz e Bem, já vou colocar no ar, aí já começo a trabalhar no 247 e já fico tomado por esse frenesi. Vai ser fantástico aproveitar essa semana e depois que acabar. O que eu faço um pouco antes do Paz e Bem, né? Eu dou uma silenciada, acordo para fazer o Paz e Bem às 4 da manhã, então acordo, dá para silenciar um pouco, aí né, refletir, preparar e chegar aqui. Vou poder fazer depois, né? Então, encontre um espaço no seu dia para estender este tempo de silêncio e de meditação, não para 1 minuto, estenda para 20 minutos. Você vai ver o que vai acontecer com você. Não é fácil, porque a gente está o tempo inteiro sendo tomado, habitada pelos nossos pensamentos, mas a gente vai pegar o mantra e vai, como mantra, fazer esse exercício de tentar bloquear essa torrente de pensamentos e buscar essa presença radical no presente, essa interiorização profunda que nos permite uma nova conexão com o exterior, uma abertura radical e inesperada. No fundo da nossa meditação, do nosso silêncio, de repente, canta um pássaro que a gente não ouve no cotidiano.
canta uma música absolutamente desconhecida e inesperada em nosso interior. O exercício diário da meditação é esse desligar, para nos religarmos em outro nível. Ligar, religar, religar e religião. Originalmente é esta a ideia da jornada das religiões tão deturpada ao longo da história. Religar. Então, desligar para religar. É um exercício diário para toda a vida. E a gente tem bons professores, bons mestres, os místicos e místicas ao longo da história. Vale a pena lê-los, vale a pena estudá-los. E nosso curso com Faustino Teixeira é um convite, né? Ele vai nos conduzindo, ele vai nos encaminhando por esta jornada, é um verdadeiro curso de espiritualidade. E cada vez que o Faustino fala de um autor, no fundo ele está dizendo para mim, para você, vai lá e lê, vai lá e estuda, vai lá e aprofunda. E, sobretudo, vai lá ou vem aqui e silencia. Vamos fazer isso agora? Então, Noche Te Y, conhece-te a ti mesmo. Presença no presente. Interiorização. Exteriorização. Façamos nossa jornada. Cada uma, e juntos também. Então, espinha ereta, coração tranquilo, respiração profunda, para que a respiração profunda é um mantra do corpo. Ela nos ajuda a estar presente no presente. Ela nos auxilia a cortar a dinâmica da ansiedade, que é pautada também por uma respiração superficial e rápida. Há muitos exercícios de respiração. Quem sabe um dia trago aqui pessoas que fazem exercícios de respiração que nos levam a outra dimensão de meditação, de silêncio. Mas, para o nosso cotidiano aqui, respiração profunda, a mais profunda possível. Silêncio interior. Vamos buscar romper a barreira da torrente de pensamentos, e para isto, uma ferramenta, um auxílio, um apoio é o mantra. Escolhe uma expressão, eu sempre digo, né, na tradição da meditação cristã, a gente usa muito essa expressão, Maranata, que não quer dizer nada, que é aramaico. Então a gente, Maranata, Maranata, mas não falado, só na cabeça. Escolhe qualquer palavra, tanto faz a palavra. Vamos lá? Fecha seus olhos, eu fechei os meus e vamos. Ok. Tríplice e paradoxal desafio para cada uma de nós. Estar presente no tempo presente. Interiorização a mais profunda. Abertura mais radical. Paz e bem. Paz e bem.